Bom dia, aqui quem fala é o Gomes Bonner e hoje é dia 7 de setembro, dia da independência da nossa nação. E fizemos uma gravação exclusiva do jornal Renovacional. Conseguimos vários depoimentos de especialistas e estudiosos sobre o assunto. Iremos apresentar agora. Bom, antes de falar da independência em si, deve-se primeiro lembrar de alguns fatos que levaram a esse acontecimento. Por exemplo, após o Congresso de Viena, a elevação de categoria do Brasil para Reino Unido, Portugal e Algarves fizeram parecer que Portugal estava assumindo uma posição secundária. Essa inversão de papéis e a influência do iluminismo que repercutiu por toda a Europa fez surgir um movimento em Portugal, que acabou sendo estopim para o início de pensamentos para a independência depois na América. Essa revolução foi a Revolução Liberal do Porto. Essa contou com a adesão de grupos militares e mercantis em Portugal também. Essa revolução tinha os seguintes objetivos: a volta da família real para o Brasil, a restauração do pacto colonial, que havia sido defasado por movimentos pró-independência e, consequentemente, a partir dessa reivindicação, queria a recolonização da sua maior colônia, o Brasil. Além disso, queria reformas políticas, como o fim do absolutismo e a instauração de uma monarquia liberal constitucional. Desses pontos da Revolução Liberal do Porto, o que apresentou mais repercussão foi a não volta da família real, principalmente Dom Pedro, para o Brasil, devido principalmente à pressão exercida nele pela aristocracia brasileira, que não queriam perder seus privilégios e dessa forma mostraram-se a favor do não cumprimento das ordens de Lisboa. Assim, com toda essa agitação, principalmente no Rio de Janeiro e também com o decreto de que todas as tropas vindas de Portugal seriam recebidas com hostilidade, finalmente, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro oficializou a independência do Brasil. Porém, essa só foi reconhecida por Portugal depois do pagamento de uma indenização milionária. Mesmo independente, o Brasil resguardou diversas heranças da época colonial, como o fato de mais importar do que exportar, o que acabou gerando uma grave crise. A independência seguiu-se com a escritura da Constituição de 1824, que tinha caráter totalmente autoritário, fazendo assim com que os liberalistas enxergassem que de liberal só havia o voto censitário e o fim do monopólio no comércio colonial. A Constituição apresentava inovações, como o poder judiciário, executivo, legislativo e moderador, que exercido de forma intervencionista e autoritária pelo imperador, tinha o poder de organizar e moderar os outros três poderes. E voltamos logo após os comerciais. Sou brasileiro, faço parte dessa nação guerreira, que tem seu jeito próprio de viver. Não tem meu trabalho, exemplo diário de superação. Eu sou feliz, feliz por viver nesse país. Brasil é o meu país, é a nação que eu ajudo a construir. Comemore, você faz este país. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O país de todos. Voltamos a apresentar o jornal Renovacional. Engana-se quem pensa que a decretação da independência foi pacífica, independente da instauração de uma Constituição. Um exemplo, os liberalistas, que eram um grupo que queriam a instauração de uma república constitucional nos padrões americanos, averiguaram que por trás de uma aparente ideia de liberdade escondia-se contradições que impunham limites à utopia liberal. Essa ideia foi provada quando Dom Pedro I, já imperador do Brasil, dissolveu a Assembleia Constituinte, essa que estará fazendo a Constituição de 1824, baseada em ideias iluministas e que também desejavam diminuir o poder do imperador. Assim, o autoritarismo de Dom Pedro I foi provado quando ele dissolveu essa Assembleia e criou o Conselho de Estado, com políticos lusitanos, para que fosse redigida uma nova Constituição. Engane-se também quem pensa que essas revoltas só foram em relação ao autoritarismo empregado por Dom Pedro. O próprio Nordeste brasileiro não aceitava o governo imperial e escolheu permanecer ligado à coroa portuguesa, mesmo sendo reprimidos depois. Outro fato muito importante foi a Confederação do Equador, que ocorreu por revoltas, pela dissolução da Constituinte e pela imposição de um novo governador a Pernambuco. Porém, essa acabou se enfraquecendo pela adesão de massas populares e sendo devidamente reprimidas. E finalmente houve o fim do Império de Dom Pedro I, já que seu governo foi desgastado por conta de revoluções, uma vida corrupta e acusado de matar uma pessoa. Assim renunciou ao trono e deixou para o seu filho, Dom Pedro II, que teve que assumir esse trono depois de alguns anos por não ter idade adequada para assumir. E dessa forma acabou o episódio da independência do Brasil. O jornal Renovacional vai chegando ao fim. E eu, Bonner, Gomes Bonner, do canal 007, desejo uma boa noite e um bom feriado a todos. Adeus.